Uma aula pública de elegância. Como um jovem político calou a arrogância com serenidade e fez história. Não era para ser um momento de tensão. O cenário estava montado como tantos outros eventos políticos: bandeiras alinhadas, discursos cuidadosamente redigidos, câmeras posicionadas e aquela expectativa silenciosa de que tudo transcorreria dentro da previsibilidade habitual. Mas naquele salão austero, onde as palavras normalmente seguem um roteiro diplomático, o inesperado tomou forma, e o que se viu foi muito mais do que um embate de opiniões. Foi uma verdadeira aula de autocontrole, inteligência emocional e, sobretudo, respeito. Nicholas, jovem parlamentar já conhecido por sua oratória precisa e postura inabalável, ocupava o púlpito falando sobre liberdade, princípios e família. Nada fora do comum. Seus argumentos eram sólidos, seu tom ponderado. Era um discurso como tantos outros, até não ser mais. Na primeira fila, Janja, figura pública de forte presença e personalidade marcante, mostrava-se cada vez mais desconfortável. Seus gestos, inicialmente sutis, logo se tornaram visivelmente inquietos. Havia algo ali, nas palavras de Nicholas, que parecia incomodar mais do que o aceitável. E então, como quem não mais suporta o próprio silêncio, ela se ergueu num rompante, interrompendo a fala com um grito que cortou o ambiente como uma lâmina. "Você me respeite, moleque. Isso aqui não é palco para o seu show barato." O impacto foi imediato. Um misto de surpresa, constrangimento e curiosidade tomou conta da plateia. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala. As câmeras, antes voltadas para o orador, giraram rapidamente para capturar o início de um confronto que ninguém esperava presenciar. Alguns até tentaram aplaudir, num gesto hesitante, como quem não sabe se está diante de uma performance política ou de um verdadeiro descontrole emocional. Mas foi justamente nesse instante, o momento que separa os impulsivos dos equilibrados, os reativos dos conscientes, que Nicholas escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória pública. Ele não se abalou, não revidou, não alterou a voz, apenas olhou com serenidade para a autora do ataque e, como comandasse o tempo, devolveu a resposta com a calma de quem tem mais convicção do que ego. Respeito, primeira-dama, se conquista com postura, não se impõe no grito. Silêncio. Dessa vez, não constrangido, mas reflexivo. Silêncio que carrega peso, que obriga todos a repensarem o que acabaram de presenciar. A frase caiu como um raio sem trovão, cortante, mas silenciosa, e foi justamente por isso que doeu mais, porque não veio com ódio, mas com sabedoria. A tentativa de Janja de retomar o controle, engolida por sua própria impulsividade, foi frustrada por um simples gesto de Nicholas. A mão erguida, sutil, indicando que ele ainda não havia terminado. E de fato não havia. Com a confiança de quem fala não para se defender, mas para ensinar, ele concluiu: "O respeito se conquista com postura, não se impõe no grito." Esse discurso vale armas e munição. Se minha presença aqui te incomoda, talvez o problema não esteja em mim, mas em quem não suporta ser confrontado. Foi o golpe final. Não violento, não agressivo, mas definitivo. A plateia, até então dividida entre surpresa e expectativa, começou a reagir com expressões que os olhos não conseguiam disfarçar: admiração, alívio e um respeito silencioso por aquele que havia escolhido o caminho mais difícil e o mais nobre de lidar com a hostilidade pública. Janja, visivelmente abalada, tentava sustentar um sorriso que não convencia ninguém. Sua postura rígida, os braços cruzados com força excessiva e os olhos fugidios entregavam o que o semblante tentava esconder. Ela havia perdido o controle, e não apenas da situação, mas da narrativa. Um assessor se aproximou discretamente, sugerindo que ela se sentasse, e foi o que ela fez. Um gesto simples, mas carregado de simbolismo. Era a rendição silenciosa de quem entendeu, ainda que a contragosto, que nem sempre a força bruta vence a firmeza de espírito. Nas horas seguintes, a cena se espalhou como fogo em campo seco. Redes sociais fervilhando, vídeos reproduzidos em milhões de telas, manchetes se multiplicando em portais e canais de opinião. E no centro de tudo, uma frase:
o problema não está em mim. Mais que uma resposta, aquelas palavras viraram um mantra, uma declaração de independência emocional em meio a um ambiente saturado de confrontos agressivos e vazios. Influenciadores, jornalistas, psicólogos, comunicadores, todos debatiam um momento como um marco na comunicação pública. Um exemplo de que é possível enfrentar o autoritarismo com serenidade e derrotar o desrespeito com elegância. Não se tratava mais de política, era sobre comportamento, sobre como lidamos com a divergência, sobre como escolhemos responder quando somos desafiados e que mensagem deixamos ao mundo quando escolhemos não nos rebaixar ao nível da ofensa. Na imagem final, Nicholas permanecia no púlpito, imóvel, sereno, sem ostentar vitória, mas carregando nas costas a dignidade de quem escolheu ensinar em vez de revidar. E naquele dia, ficou claro para todos: a verdadeira força não está em quem humilha, mas em quem permanece inteiro, mesmo quando tentam despedaçá-lo. E você? Já viveu algo parecido? Como teria reagido se estivesse no lugar de Nicholas? Compartilhe nos comentários a sua experiência. Sua história pode ser o exemplo que alguém está precisando ouvir hoje.